dizer que é um prazer estar aqui, né? Agora com outra temática, mas também muito cara para nós, né? Como clínica, como hepatologista, muitas das vezes as temáticas são mais do ponto de vista biológico, né? Ou mesmo na parte da educação em saúde, mas hoje a gente vai levar um tema tão quanto importante, que é justamente a inserção da espiritualidade no cuidado à saúde. E eu fico muito honrada pelo convite e também fico honrada de estar ao lado da doutora Laiane, né, nossa parceira do dia a dia e que tem uma vasta experiência também no assunto, principalmente relacionado aos cuidados paliativos. Ela que atua dentro dessa área. Hoje, só para a gente não perder tempo, nós vamos conversar dentro de um primeiro momento comigo algumas questões de definições que dentro da academia, que dentro da assistência em saúde, nós vamos entender sobre espiritualidade e religiosidade. E também nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da inserção nos currículos, né? E algumas oportunidades de inserção no cuidado em saúde. As nossas realidades, podemos colocar, dentro de um país, né, imenso como é o nosso, eu vejo que tem muitas pessoas de fora, do Rio, de Pernambuco, de Santa Catarina. Então, é muito importante que a gente coloque para vocês a nossa realidade, né, aqui da região amazônica, que tem as suas peculiaridades, mas também tem as suas interseções com a realidade do Brasil e do mundo todo, porque nós estamos falando de pessoas. Então, a Amazônia é um lugar onde tem chuva, é chuva da tarde, né, onde se espera 2 horas da tarde, você encontra antes ou depois, né, em que muitos dos nossos municípios, cidades, né, locais são banhados por rio, né, muitas das vezes as estradas são rios, um local que tem uma culinária, um folclore, uma música, uma dança muito peculiar, né, muito nossa também, e também é um local que nós temos um povo extremamente religioso. O último consenso nos coloca que existe, né, 95% das pessoas entrevistadas no censo denotaram que tem alguma filiação religiosa. E isso também é muito comum dentro da nossa região, né, principalmente em religiões da matriz cristã. Nós, em outubro, tem um grande evento, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que compõe quase que na procissão principal 2 milhões de pessoas na rua, e é algo muito impactante, essa fé, essa questão da religião, ela é passada desde a infância, né? Muitas das vezes ligada a determinados atos, cultos, dogmas, promessas, seja do emprego, de uma casa, e isso tudo é muito verbalizado, né? E muito demonstrado através dessas questões mais religiosas específicas. Mas não é só a religião católica aqui representada, né? Nós temos uma região, grandes outras matizes, né, religiosas, a evangélica, a pagelância. Aqui tem uma foto do meu pai, que faleceu agora em novembro, e era um grande orador espírita, né? Então, assim, a gente tem uma gama de movimentos dentro da religião, da espiritualidade, que é muito intensa dentro da nossa região. Então, diante disso, é importante que a gente, dentro do caráter acadêmico, nós conheçamos qual é a definição que nós estamos utilizando. Então, dentro do que se compõe os estudiosos da área, se objetiva que a espiritualidade ela leva ao sagrado, à transcendência. Para algumas pessoas, a maioria pode estar ligado com Deus, e essa divindade ela está muito relacionada com o tipo, né, o local em que a pessoa está, pode ser denominada Deus, Nirvana, ou outra denominação que for possível, né, orientada dentro daquela prática e que permite uma conexão profunda com a transcendência da pessoa.
E nós temos uma ampliação desse conceito em que esse sagrado ele pode estar e deve estar também localizado dentro da natureza, dentro do tempo lógico, do relacionamento consigo próprio, com o outro, com a comunidade, com a arte, com o pensamento lógico e com as próprias virtudes. Então, um dos precursores dessas temáticas, ele nos coloca em que essas crenças, né, promovem um rol de práticas e de experiência que permite conectar o homem com o seu divino, com o seu sagrado, com a comunidade, com crenças ou não de vida pós-morte, com a natureza, com a arte, mas que principalmente é aquilo que dá o significado, o propósito, o valor, o bem-estar, né? A sensação de paz interior, o seu crescimento, não só enquanto pessoa, mas enquanto espírito também, e isso dá, muitas das vezes, o suporte que vai agregar a atenção em saúde. Algo importante que nós não podemos esquecer é a própria definição do professor Harry Duquesne, que é o psiquiatra dentro da Universidade no Texas, em que ele coloca que a espiritualidade é uma busca pessoal, então ela é inerente à pessoa humana. Todo ser humano tem espiritualidade que visa entender as questões relacionadas com o fim de vida ou seu sentido, sobre a relação com o sagrado, com o transcendente, e pode ou não estar relacionado às práticas religiosas. Nós gostamos muito de uma outra definição da professora Christine Puskowski, que é uma das grandes outras estudiosas do tema, que é professora da Universidade de Duke, que coloca que esse significado, que esse propósito definitivo de vida, ele é buscado por cada pessoa e pode ser encontrado com a religião, mas não é só dela, né? É relacionado com o outro, com a família, com a espiritualidade aí que vem, o que nós colocamos anteriormente, com a natureza, com a arte e com o próprio pensamento racional. Então, ele amplia esse sentido. Então, todos nós temos a nossa espiritualidade, né? Todos nós temos um caráter de sentido, de significado de vida. Mas nem todos têm uma religião ou religiosidade. A religião, dentro dessa questão mais acadêmica, vamos dizer, é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais que desejam unir o indivíduo ao seu sagrado e fomentar a compreensão do relacionamento com a responsabilidade com o outro e com a convivência na comunidade. Normalmente, ela tem um caráter institucional. E essa religião, ela pode ser entendida pelo ser humano, né? E ele a praticar. E essa prática da sua religião, da sua crença, é chamada de religiosidade. Então, o quanto que o indivíduo acredita e pratica a sua religião. E ela pode ser tanto intrínseca, né? Aquilo que faz parte da minha essência, que faz parte do meu ser, ou ela pode ser extrínseca, quando eu tenho um componente mais social e institucional. E é muito interessante que nós temos ferramentas muito voltadas para avaliar o quanto que a pessoa tem alta espiritualidade ou alta religiosidade, baixa espiritualidade, baixa religiosidade, né? E todas as pessoas têm a sua espiritualidade, mas nem toda pessoa tem a sua religião. Tá? Isso é algo muito importante que a gente tem que deixar muito, muito claro nesse momento. Então, nós temos uma série de informações científicas, dado por livros clássicos dentro da nossa literatura. Nós temos também, podemos passar algumas, vamos dizer, diretrizes clínicas, né? A primeira diretriz clínica, ela veio da cardiologia. Então, o grupo de cardiologia, o GENCA, que é o grupo de saúde e espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia, podemos passar, lançou a primeira diretriz clínica de espiritualidade na prevenção primária e secundária, foi em 2019, e nós temos agora, nos anos 2022, 2023, né, a espiritualidade dentro da oncologia, dos cuidados paliativos, da medicina de família e comunidade,
da psiquiatria, por exemplo, né? Que são outras diretrizes que abordam e colocam a necessidade da inserção, do cuidado, da assistência desse lado do ser humano. Nós temos uma quantidade enorme de artigos científicos. O Brasil, nos anos de 2020, mas agora em 2024, 2025, é o segundo em publicação de artigos científicos falando sobre o tema. Mais ou menos são 16 mil artigos científicos que são escritos por ano. E qual a importância dessa inserção do cuidado, do olhar da dimensão espiritual religiosa no cuidado em saúde? Tem um editorial do Journal English of Medicine e de 2024, né? É um editorial bem interessante, é um Salmassi, é um grande professor da área da medicina interna, em que ele coloca esse editorial e tem um trecho que eu acho bem interessante, em que ele afirma, né, dentro dessa revista tão importante para todos nós, que dados abundantes mostram que os pacientes desejam que seus médicos possam ajudar a resolver suas necessidades espirituais e que os pacientes cujas necessidades são atendidas reagem melhor em situações difíceis, especialmente em fim de vida. E estes são os mais satisfeitos com seus cuidados e relatam melhor qualidade de vida. Então, as questões espirituais, elas permeiam, segundo o professor Salmassi, todos os aspectos do cuidado dos médicos, e aqui é uma troca minha dos cuidados em saúde, né? Não é de uma profissão, mas é de toda a profissão em saúde, seja abordando autolimitação, seja em situações, condições crônicas ou com risco de vida, tanto em pacientes internados quanto em pacientes ambulatoriais. Então, se entendermos que a saúde não é meramente a ausência da doença e que é um bem-estar do ponto de vista físico, mental, social, ambiental e espiritual, e que a nossa prática ela deve ser conduzida, centralizada, voltada às necessidades da pessoa. Nós ampliamos esses conceitos de saúde e vemos que, além da dimensão física, mental, emocional, social, ambiental, nós temos uma dimensão profunda do ser humano que muitas das vezes é importante para nós, mas enquanto profissionais de saúde pouco abordamos, que também é espiritual. Dentro dos protocolos de avaliação de qualidade de vida da OMS, nós temos um trecho, né, da dimensão da espiritualidade, que fala sobre conexão, sobre sentido de vida, sobre temor, sobre totalidade e integração, sobre força espiritual, sobre paz interior, serenidade, harmonia, desejo, otimismo e fé. Então, fazendo uma reflexão, vamos nos convidar para essa reflexão, olha, o quanto que é importante isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas muitas das vezes a gente não acha que é científico, de uma forma equivocada, né? Porque a ciência, ela está demonstrando a necessidade dessa atenção e que essa também é uma dimensão importante dentro do cuidado para manter uma pessoa com melhor qualidade de vida. Então, quando a gente olha as diretrizes nacionais, aí eu vou falar do meu local de fala, né, que é dentro do curso de medicina, mas as outras diretrizes, inclusive, se anteciparam, a diretriz da enfermagem, por exemplo, da psicologia, da terapia ocupacional, né, ele traz algumas questões importantes. E nas últimas diretrizes, né, recentemente publicadas, nós temos alguns caminhos a percorrer. E a esses caminhos a percorrer, nós podemos imaginar que nós temos três momentos muito importantes dentro da nossa diretriz, que é para formar crítico, reflexivo, aquele profissional em que consegue, de uma forma competente, né, mudar, transformar para melhor a qualidade de vida do indivíduo e de uma coletividade. As três grandes áreas de competência, elas podem atingir na área da atenção à saúde, da gestão e da educação em saúde. E na atenção em saúde, a política baseada em evidências, mas centralizada no indivíduo, né? Com relações empáticas e éticas, né? Entender qual é a sua crença, qual o seu valor. E dentro dessas novas diretrizes, nós temos 4 momentos que já a questão de crença, de espiritualidade, de religião já a compõe. O cuidado da dimensão espiritual do paciente, ele tem esse olhar, né? 74% de uma meta-análise avaliou que os pacientes gostariam que os profissionais de saúde perguntassem sobre a sua espiritualidade e sobre a sua religiosidade.
E 84% acham que cuidar bem de si é cuidar também da sua necessidade espiritual, e nós sabemos que 92 a 95% da população brasileira se mantém uma filiação religiosa. Mas, por outro lado, quanto que isso é atendido pelo profissional de saúde é só 15%. Ou seja, se é um currículo centralizado na pessoa e com empatia e com ética, nós não estamos realmente conseguindo acessar essa dimensão importante na vida de qualquer ser humano. Nós temos uma pesquisa dentro da nossa clínica médica, nas enfermarias, e 100% das nossas pacientes gostariam que a sua espiritualidade e religiosidade fosse acessada. E apenas 43% se sentiam contempladas. E a maioria eram por enfermeiros e psicólogos, né? Enquanto que outros saberes, inclusive o da minha fala, da medicina, precisa avançar. Então, nesse contexto, os processos formativos para uma prática efetiva e transformadora em saúde, claro, nós temos que olhar o desenvolvimento científico, a demografia médica, né, as inovações tecnológicas, as políticas públicas que norteiam todo o nosso fazer, tanto da educação, imbricado com a saúde, mas a necessidade do indivíduo também tem que ser olhada. Nós, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, tínhamos uma disciplina eletiva desde 2019 e que agora ela é obrigatória no curso de medicina, com momentos teórico-conceituais, com palestras, né? Nós temos aqui a Laiane, o professor da geriatria, da paliativa, o professor Roberto Márcio, da cardiologia, eu da clínica, da hepato, Cleonardo da pneumo, né? E com momentos de prática, né? Olhando principalmente um local protegido, que foi as nossas enfermarias. Então, nós temos um grupo de 78 alunos e temos momentos de práticas individualizadas, né? De grupos de 15, 30 alunos, e a cada 2 alunos para um determinado leito, para uma determinada atenção. Então, essa visão holística integral do ser humano, ela é recomendada pela própria Organização Mundial de Saúde, pelos principais centros de formadores, acreditação em saúde, e isso faz com que, pode passar, Leide, que nós tenhamos, por exemplo, 90% das escolas americanas médicas com essa exceção, 60% do Reino Unido e já 65% das brasileiras, seja de uma forma obrigatória, seja de uma forma eletiva, seja de um momento único ou transversal dentro dos currículos em saúde. Né? Há ligas acadêmicas, há grupo de trabalho de saúde e espiritualidade dentro da Associação Brasileira de Educação Médica, do qual nós fazemos parte. Quer dizer, é um assunto que, sim, nós podemos dizer que é um assunto científico, que é um assunto robusto, recomendado pelas principais sociedades científicas, já está incluindo nos currículos, e que nós temos toda uma orientação para a sua formação e para as suas instalações. Né? O que você já sabe em termos de ciência, dos estudos, é que demonstra que a espiritualidade, a dimensão espiritual bem acessada, ela promove uma melhoria de saúde, porque ela melhora o enfrentamento no momento das doenças, sejam elas físicas, sejam elas mentais. Elas auxiliam no processo de reabilitação e tem uma relação bem positiva entre o grau de espiritualidade com os melhores índices de saúde, sobrevida e sucesso, por exemplo, em terapias adjuvantes. E é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a espiritualidade, piores os índices de nosologia e de resultados terapêuticos. Contudo, nós temos que, muitas das vezes, 85%, né, dos pacientes reagem bem quando é estimulada a sua espiritualidade. Mas nós temos 15% dos pacientes que têm uma crença, isso muitas das vezes já é a religiosidade, que tem um cope, tem um enfrentamento que nós chamamos negativo, desfavorável, né? Muitas das vezes relacionados a um sofrimento mental, um sofrimento físico. Muitas das vezes, quando ele pode reparar que
pode ter sido esquecido da sua divindade, do seu Deus, né? Que é uma culpa, que é um castigo, aquele momento de adoecimento. E os indivíduos que não são adeptos a nenhuma religião, a espiritualidade, ela precisa também ser avaliada, porque a gente sabe que a espiritualidade ela não é sinônimo de religião, através de questões existencial, a família, o trabalho, tem forte associação do envolvimento religioso com a saúde mental, menor os índices, por exemplo, quanto mais alta a espiritualidade de drogas adições, né? Algum diagnóstico de abuso ou dependência do álcool também é muito maior naqueles indivíduos que não têm baixa espiritualidade, e isso tudo sustenta a interface da religiosidade e espiritualidade no cuidado em saúde. E a pergunta vai, né? Como é que eu posso incluir? Através de pesquisas científicas na área, mais uma, através de atividades extensionistas, e o recorte hoje é através das atividades assistenciais, né? Então, todos esses robustos, essas robustas diretrizes nos trazem oportunidades dessa assistência. Da espiritualidade e saúde, por exemplo, dentro da cardiologia, tem nível de evidência alto que há uma necessidade de um breve rastreio na espiritualidade e religiosidade de qualquer paciente, principalmente obtenção da história espiritual, seja por vários protocolos, como FICA, HOPE, em doenças crônicas progressivas ou naqueles em prognóstico reservado, respeitar e apoiar a religião, a crença e o ritual, desde que não sejam prejudiciais ao tratamento do paciente, registrar no prontuário a anamnese espiritual, o diagnóstico, as necessidades, ofertar suporte espiritual. Então, essa diretriz já não cai sobre isso. Assim como a diretriz da oncologia, a diretrizes da espiritualidade nos colocam também a questão da avaliação do COPE, se ele é positivo, se ele é negativo, né? Da oncologia, dentro dos cuidados paliativos, e é isso que a professora Laiane vai nos dizer um pouquinho mais, né? E como incluir? A prática, por exemplo, de uma presença compassiva, estar completamente presente, atento aos pacientes, sendo suporte para ele diante de seus sofrimentos, seja ele físico, emocional, espiritual, a escuta ativa dos seus medos, das suas esperanças, das suas dores, dos seus pacientes. E, principalmente, todo profissional de saúde tem que estar capacitado para realizar a obtenção da anamnese espiritual, da história espiritual. E isso é muito rápido, é muito simples. Estar atento a toda a dimensão dos pacientes, de seus familiares, ou seja, não é só o paciente, o seu acompanhante, o seu familiar, incorporar as práticas e envolver capelões, né, se isso for necessário. Me perdoe, já estou passando 5 minutos do meu tempo, mas é para também dizer que assistir uma avaliação da anamnese espiritual, do coping, da escuta compassiva, muitas das vezes a necessidade de reconciliação, a avaliação de mágoa, de culpa, de ressentimento, de ausência. Então, nós muitas das vezes na anamnese espiritual, na avaliação do coping, vemos que há momentos de terapias menos complexas, né, em que os pacientes estão bem, e que todo profissional de saúde pode estar capacitado para essa escuta na terapia baseada na dignidade, no significado, e trazendo, inclusive, práticas integrativas já reconhecidas, como arte-terapia, meditação, mindfulness, a yoga. Ou, às vezes, o paciente tem tantos problemas complexos que precisa de uma capelania, né? Às vezes até de determinados líderes religiosos, como necessidade de um perdão mais profundo, de reconciliação, crise existencial, ou mesmo perda da sua conexão com o que ele achava transcendente, com o que ele achava divino, com o que ele achava sagrado. Tem várias historinhas aí que a gente pode conversar depois. Então, são momentos, né? Momentos da escuta do paciente, momento da escuta da equipe de saúde, né? Nós temos uma diferença que, ora, nos nossos municípios de SEI, ora, muitas das vezes, nas crenças de um paciente em determinados momentos de culto, trazendo a arte-terapia. Então, são momentos importantes que nós podemos utilizar daquilo que a gente já conhece
e daquilo que o paciente deseja. Não é aquilo que a gente quer levar para ele, mas daquilo que ele necessita para si. Ninguém vai prescrever, enquanto delicadezas nesse assunto, né? Religião, oração, de maneira nenhuma. Nós precisamos nos capacitar para nos, vamos dizer, correr alguns desafios. E para isso nós precisamos nos formar para atuar dentro dessa dimensão espiritual na assistência. E com isso nós temos que olhar como é que está o nosso ensino, como é que está a nossa pesquisa, como é que está a nossa extensão. Temos o cuidado, o primor, o rigor metodológico, né? Sairmos da zona de conforto, porque o conhecimento ele é muito veloz. Então, introduzir novos conceitos, novas definições para atender à necessidade, né, da população, do indivíduo, e ter os embates, os bons embates, as boas brigas acadêmicas, né, até para dizer sim, é científico, e sim, tem todas as ferramentas que nós podemos utilizar para que essa assistência ela possa ser da melhor forma possível e para continuar, né, nesse caminho. Como eu disse no início, nossas ruas muitas das vezes são rios. E aí eu passo agora a palavra para a professora Laiane. Muito obrigada pela atenção. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Simone, sempre uma honra compartilhar com ela esses momentos. A gente já tem feito essa dinâmica e discutido esse tema, que é, para a gente, como ela muito bem trouxe, né, muito importante, muito caro. Eu fiquei, então, responsável agora para aprofundar um pouquinho da temática de espiritualidade em cuidados paliativos. Eu sou médica geriatra e como não só a geriatria, mas clínica médica e outras especialidades médicas, a gente tem como área de atuação a medicina paliativa, que ainda não virou especialidade, mas é uma subespecialidade de algumas áreas. Então, eu me formei inicialmente em clínica médica, fiz a geriatria e depois eu fiz a complementação em medicina paliativa. E dentro desse contexto, tanto da geriatria como dos cuidados paliativos, esse tema não tem como a gente não abordar, né? Isso está dentro do nosso dia a dia, para quando a gente pensa, né, em cuidados paliativos, como os cuidados holísticos, que ajudam a aliviar sofrimento, não só envolvendo os aspectos físicos, né, mas em toda a sua multidimensionalidade, como os aspectos sociais, os aspectos emocionais, psíquicos, mas também os aspectos existenciais. E que muitas vezes, à medida que muitas dessas doenças complexas, né, que fazem parte do dia a dia, né, de quem assiste aos pacientes com necessidade de cuidados paliativos, muitos deles têm doenças de alta complexidade que não têm cura e que muitas vezes eles convivem com elas por grandes períodos de tempo. E nessa trajetória, muitas vezes vem sofrimento aí de natureza espiritual. E a gente precisa reconhecer, a gente precisa entender, pelo menos avaliar, para que a gente possa, se a gente não conseguir tratar, né, abordar da melhor forma possível esses aspectos do sofrimento existencial, mas que a gente possa, pelo menos, reconhecer para indicar, né, para equipes que consigam tratar isso adequadamente. Então, a doutora Simone já muito bem colocou aqui, né, a gente, dentro da questão da espiritualidade, a gente aborda questões complexas, né, como a busca de sentido, a busca de propósito, a busca de conexão, seja consigo mesmo, né, com o paciente, com o outro, ou com o ambiente que a gente está, com o transcendente. E isso não necessariamente tem a ver com a questão da religiosidade, né? E muitos indivíduos que passam por
trajetória de doenças, de enfrentamento de necessidades complexas, né, relacionadas a sofrimento, e que não necessariamente tem religião, mas às vezes tem algumas outras ferramentas, alguns outros instrumentos que eles conseguem lidar melhor, né, com isso. Então, alguns pacientes conseguem não ter religião própria, mas a gente precisa reconhecer, porque grande parte dos pacientes que a gente atende aqui na nossa região tem, sim, aspectos da religiosidade, né, que são muito marcantes e que a gente precisa conhecer e respeitar, porque são muitas, né, são as mais variadas possíveis. Então, por religiosidade, a gente tem, né, um sistema organizado de crenças e práticas comunitárias e que também fazem parte desse cuidado dentro da espiritualidade. A gente precisa entender, né, e, acima de tudo, respeitar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre alguns instrumentos de avaliação que a gente usa também para compreender isso melhor. E, por definição, então, a gente tem a espiritualidade, né, como uma forma como as pessoas buscam, expressam significado e transcendência. Essa procura, ela pode ser expressa de várias maneiras, né? Então, às vezes, através da religião, através do ambiente em que se vive, né, da natureza, a conexão com artes, com estudos, tudo aquilo que faça o indivíduo ter o sentimento de pertencimento e para o qual ele busca respostas para questões que, já trazendo para os aspectos aqui de pacientes com necessidade de cuidados paliativos, muitas vezes surgem questões quando eles estão vivenciando, né, lidando com situações muito complexas de dor, de limitação funcional, de estar fora da sua casa, né, de perder seu papel social, né, como pai, como trabalhador. Muitas vezes a doença impõe essas limitações e algumas vezes vêm algumas questões como quem sou eu, para onde eu vou, né, quando a doença avançar e eu evoluir, né, para o momento da minha morte. E tudo isso, às vezes, são questões que esses pacientes guardam lá dentro para eles. Eles não têm com quem compartilhar. E isso é motivo, muitas vezes, de sofrimento existencial. E por que a gente precisa falar sobre espiritualidade em cuidados paliativos? Primeiro que a gente já tem como a doutora Simone bem colocou, a gente já tem uma enorme variedade de evidências, né? E quando a gente fala de evidências, vocês viram que o Brasil é um dos que mais publicam, então a gente tem já muita ciência produzida aqui para a nossa realidade, dizendo o quanto que a espiritualidade, abordar bem essa questão da espiritualidade pode impactar positivamente na questão da melhora da qualidade de vida, está associada a um menor sofrimento existencial, está associada a menores sintomas depressivos e está relacionada a uma maior satisfação com cuidados. Grande parte dessas características grande parte desses benefícios já foram demonstrados, inclusive, numa revisão sistemática que saiu recentemente, no ano passado, numa revisão de guarda-chuva, e que a gente trouxe aí ainda mais impacto, acho que a gente vai abordar lá na frente. Então, a gente tem aí pacientes com necessidades, uma necessidade complexa, né, de cuidados, e que precisam de recursos para que eles se adaptem melhor a essas adversidades. E a gente já tem hoje, inclusive, a orientação, que não é de hoje, né, já tem um tempo, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, reconhecendo a espiritualidade como uma dimensão fundamental do cuidado integral, né? A gente precisa sair um pouco da caixinha e deixar de olhar só para os aspectos biológicos, os aspectos relacionados à doença do paciente, se a gente quiser melhorar essa condição, melhorar a qualidade de vida, né? Independente da doença que ele tenha, independente das características relacionadas às suas doenças. E aí a gente precisa entender que esse sofrimento é multidimensional, e aqui entra a questão até do conceito de cuidados paliativos, né, que é abordagem
holística, abordagem multidimensional, para não só os sintomas físicos relacionados a grande parte das doenças que hoje a gente vê e que determinam essa necessidade de cuidados paliativos, como as doenças oncológicas, as doenças cardiovasculares, as doenças pulmonares crônicas, né, o enfisema, DPOC, doença renal crônica, dentre outras, mas também a gente precisa avaliar e abordar melhor aspectos sociais, aspectos emocionais, psíquicos e também os aspectos espirituais. A gente tem um conceito de sofrimento total, que é da Cicely Saunders. Cicely Saunders foi quem fundou o movimento de hospice, o movimento de cuidados paliativos, no finalzinho da década de 60, e ela via que esses pacientes que estavam institucionalizados e normalmente já portadores de doenças muito complexas, naquela época principalmente as doenças oncológicas, eles mesmo com todas as medicações para alívio da dor física, esses pacientes muitas vezes morriam mal, eles não conseguiam ter seu sofrimento completamente aliviado, e aí foi quando ela começou a estudar a importância dessa abordagem holística e foi quem estruturou a necessidade até de se trabalhar em equipes, né? Cuidados paliativos a gente não consegue fazer sozinho, só com o médico, só com o enfermeiro, né? Isoladamente. A gente ainda, na prática, a gente vê isso com muita frequência, mas não é o ideal, para que a gente possa ter esses aspectos aí bem integrados, bem abordados e bem tratados, a gente precisa de equipe interdisciplinar, né, que isso aí também ainda é um desafio na nossa realidade, na nossa prática, não são todos os lugares que conseguem oferecer esse tipo de abordagem interdisciplinar. E como é que a gente faz, então, para reconhecer, né, o sofrimento, para que a gente possa identificar esse tipo de lacuna de questão existencial, que é muitas vezes frequente nesses pacientes que estão lidando com situações de doença muito avançada. Esses pacientes muitas vezes apresentam sensação de perda de esperança, né? Eu não sei, principalmente pacientes que estão muito tempo internado, né, que apresentam sintomas persistentemente limitantes, né, que apesar de todo o tratamento instituído, não consegue melhorar a questão da sua funcionalidade. Muitas vezes vem desespero, vem a sensação de abandono, de culpa, né? Esses são alguns sinais que podem chamar atenção para um sofrimento existencial. Muitos desses pacientes, às vezes, têm a crise existencial e ou espiritual. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fiz tudo direitinho dentro da minha doutrina, principalmente aqueles que já tinham uma questão da religiosidade muito trabalhada na sua rotina. Cadê Deus? Né? Porque Deus me abandonou nesse momento de muito sofrimento. Medo intenso da morte, falta de sentido, falta de propósito nessa fase, e que é muito comum, né? Muitas vezes a gente vê pacientes jovens, né, com 30, 40 anos, que estão no seu pico de vida produtiva, trabalhando, independentes, e que muitas vezes, nesse contexto de doença, eles perdem essa funcionalidade. Então, para eles, isso às vezes vem muito com o discurso, né? Por que eu ainda estou aqui? O que eu ainda estou fazendo aqui nessa vida? Para eu viver dessa forma, isso não faz sentido. E a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque o sofrimento espiritual, ele se manifesta, às vezes, nessas entrelinhas, né? E pode potencializar sintomas físicos. O paciente que está em sofrimento existencial, ele tem uma tolerância menor à dor. O paciente que está em sofrimento existencial, ele vai ter uma instabilidade maior do humor, ele vai ter insônia, ele vai ter piora da sua energia ao longo do dia, isso tudo somado aos efeitos, aos sintomas físicos que são decorrentes da doença, né, do que já é esperado. E qual que é o impacto
clínico, né? Quando a gente consegue abordar, acessar essa questão do sofrimento existencial e quando a gente consegue adequar, abordar isso de uma melhor forma. Menos ansiedade e depressão, melhora da qualidade de vida, um melhor enfrentamento da doença, né? Que sabe que a doença tem um prognóstico ruim, ele sabe que ele não vai ser curado, mas muitas vezes ele consegue ressignificar algumas questões nessa trajetória tão difícil, né? Às vezes isso é um desafio, mas isso é possível. A gente vai falar de algumas terapias que podem facilitar esse processo. E muitas vezes, quando esses pacientes têm essas questões bem trabalhadas, bem abordadas, eles diminuem o desejo, né, de antecipação da morte. Sofrimento existencial é uma das principais causas de pedido, às vezes, de antecipação de morte, que é a eutanásia, que a gente não está autorizado a fazer no Brasil, né? Isso é crime, a gente é como se fosse homicídio, e a gente não pode pensar nisso. Isso é paciente pedindo para antecipar a morte, é sofrimento intolerável. A gente precisa cuidar disso da melhor forma para que esse paciente tire ou diminua a vontade, né, dessa antecipação. E as meta-análises hoje que a gente já tem confirmam uma associação consistente entre espiritualidade e alívio desse sofrimento maior em pacientes com doenças graves. E quem é que vai avaliar esse sofrimento existencial e quem que vai melhor intervir? Isso é responsabilidade de equipe de saúde, né? Muitas vezes, a gente costuma depositar isso, é o psicólogo, né? Deixa o psicólogo vir para falar sobre o que pode acontecer lá na frente, né? Para falar sobre dor da alma, para falar sobre dor existencial, mas, às vezes, o paciente pode falar isso com qualquer integrante da equipe, às vezes com o técnico de enfermagem, às vezes com o rapaz que está entregando lá a comida, né? Que às vezes tem um vínculo até maior, passa lá todo dia, várias vezes por dia, e até com a gente. Eu acho que nós, alguns médicos, né, e, na verdade todos os médicos têm a obrigação de saber, era para ter, né, pelo menos a mínima habilidade de comunicação para facilitar esse tipo de conversa, né? E para que esse paciente fique mais à vontade, consiga falar, expressar, muitas vezes, essa angústia que ele não consegue dividir com ninguém. Então, é uma responsabilidade da equipe como um todo, né? Seja o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, quem ouvir algum desses sinais clínicos que vem manifestado nessas frases, né, nessas entrelinhas, isso já é um start. Chama a equipe e a equipe vai lá e intervém, né? Seja o psicólogo, seja o médico. Se tiver na equipe um consultor espiritual, que é um membro da equipe, né? Quem dera que todas as equipes de saúde tivessem um consultor espiritual no hospital de plantão, mas isso é algo que para essas a gente não tem disponível em todos os hospitais, mas em algumas situações de sofrimento associado aos aspectos da religiosidade e ao sofrimento existencial, quando é muito complexo, a gente precisa pedir essa avaliação. Então, a avaliação faz parte, né, dessa abordagem multidimensional obrigatória em cuidados paliativos. Algumas falas são muito frequentes desses pacientes, né, que a gente lida principalmente em ambientes de enfermarias e que estão com doenças graves, né, como perdi completamente o sentido de tudo. Muitas vezes eles trazem também essa questão do peso, né, não quero mais ser um peso para minha família, isso para mim está me maltratando demais. Por que isso está acontecendo? Onde está Deus, né, que eu tanto pedi, né, pela minha cura, pela restauração da minha saúde, e agora eu não estou vendo nada disso. E não há mais razão para eu continuar lutando. Então,
em algumas dessas frases já dizem para a gente muita coisa. A gente precisa dar o start a partir delas também, para essa intervenção. E quando é que a gente investiga? Né? A gente já tem aí alguns sinais no meio da avaliação, né, que nos dizem um pouco sobre essa questão do momento de melhor avaliar isso. A gente tem algumas situações que já são alertas, são gatilhos, para que a gente já fique com a equipe preparada, porque esse paciente, se não tem ainda, ele tem um grande potencial de apresentar sofrimento existencial. Então, são os pacientes com doenças graves, né? Acabou de receber o diagnóstico de uma doença ameaçadora à vida, ele tem uma grande chance de, nesse momento, já precisar de um acolhimento melhor, uma abordagem para sofrimento espiritual. Paciente que está na transição de cuidados, né? Paciente que acabou de receber uma notícia sobre um prognóstico muito ruim, ele estava ali tratando, isso é muito comum dentro da oncologia, o paciente que está fazendo uma quimioterapia, está na expectativa de cura, mas aí veio o último estadiamento, a doença progrediu na vigência da quimio, já foi a primeira, a segunda, já está na terceira linha de tratamento e agora o cenário mudou. O tratamento deixou de ser curativo, o tratamento agora é baseado aí na priorização do conforto, o foco é exclusivo em cuidados paliativos. Esse paciente, fato dele já ter indicação de cuidado paliativo, desculpa, gente, fato dele já ter uma indicação de cuidado paliativo, ele já tem uma necessidade de cuidado e de abordagem multidimensional, incluindo o sofrimento existencial. A perda funcional, quando esses pacientes têm um declínio rápido de sua funcionalidade, isso também muitas vezes está associado ao luto social, né? Ele deixou de trabalhar, ele deixou de andar, ele perdeu a sua independência. Isso é algo que acho que ninguém gostaria de perder, né? Então, a gente tem o luto que antecipa a morte, né? E esse declínio funcional é um dos que mais está associado aí a essas questões. A proximidade da morte na fase final de vida e processo ativo, né? Aqui o ápice é quando essa carga de sofrimento existencial, se não foi bem trabalhado de uma forma antecipada, esse paciente ele pode ter o pico do seu sofrimento, né? E principalmente se ele está lúcido, se ele tem consciência do que está acontecendo. O ideal é que quando ele chegue nessa fase, algumas questões já tenham sido conversadas, já tenham sido bem abordadas para diminuir o sofrimento nessas últimas horas de vida. As más notícias, né, quando a gente fala de progressão de doença ou de mudança, falha na terapia modificadora, que a gente já abordou, é a mesma coisa da transição aqui de cuidados, e o sofrimento refratário, que são sintomas físicos que não melhoram apesar de todo o suporte que vem sendo instituído. A gente tem algumas ferramentas, a doutora Simone já trouxe para a gente, que são avaliações, são instrumentos que a gente utiliza na anamnese espiritual. Eu falei ainda há pouco de algumas frases, de alguns sinais que são alerta, mas a gente precisa objetivar melhor essa avaliação espiritual. Então, a gente tem hoje várias ferramentas já validadas no contexto do cuidado paliativo. As ferramentas são as mesmas que a gente usa também no contexto geral, grande parte delas. Uma ferramenta FICA, né, que vem de um mnemônico, né, que vem de fé, crença, né, você se considera uma paciente espiritualizada ou religiosa, a importância, né, que tem essas crenças na vida desse indivíduo e que podem, às vezes, impactar na tomada de decisão relacionada aos tratamentos médicos. Esse paciente está ainda realizando. A questão do ambiente, da comunidade, né? Você faz parte de algum grupo ou comunidade de apoio, você tem rede de apoio e que possa fortalecer um pouco, e a gente sabe o quanto que isso fortalece mesmo nessa questão aí do sofrimento existencial. E a ação no cuidado, né, o address, como você gostaria que a equipe abordasse isso no seu plano?
Então, são questões muito simples e que trazem para a gente muitos valores, né, e muitas questões que podem nos ajudar a identificar se esse paciente realmente está em sofrimento importante ou não, aquele está ainda com uma boa reserva, e não quer dizer que ele não precisa ser avaliado e nem abordado para essa questão espiritual, mas ele precisa ser acompanhado. E a ferramenta HOPE, que é outra ferramenta também já validada e muito bem estabelecida na literatura, aí que vem, né, de hope, esperança, né, as fontes, quais são as fontes universais de esperança, conforto, força e paz interior. O paciente que fala, eu não tenho mais nada disso, né. A questão da religião, né, se é organizado, o engajamento com a religião organizada e as suas práticas formais, isso faz parte, né, da rotina dele, e a gente vê na prática quanto que isso realmente fortalece, né, ajuda os pacientes, em grande parte das vezes, a lidar melhor com essas situações. A questão das práticas espirituais pessoais, meditação, oração, natureza, forma como esse indivíduo se conecta com a natureza, a forma que ele se conecta com a arte, com os animais, tudo isso podem ser ferramentas também que conectam, né, esse indivíduo, às vezes, com o transcendente e que traz paz, alivia, muitas vezes, sintomas nessa fase do cuidado. E os efeitos no cuidado, os efeitos das crenças também na tomada de decisão, nas decisões médicas relacionadas ao tratamento, né, seja ele de fim de vida ou ainda numa fase anterior a isso. Então, o paciente está com necessidade de cuidado paliativo, o ideal é que a gente faça uma anamnese espiritual com alguma dessas ferramentas que já são bem estabelecidas, e são práticas, são de fácil uso, isso aqui vocês não vão durar muito tempo, não vai tirar muito tempo da avaliação de vocês, das outras questões que são tão importantes quanto, né, a evolução dos sintomas, como é que estão os exames de laboratório, como é que está a questão lá da percepção da família, as questões de comunicação, mas a gente precisa, junto com isso, ter, né, uns minutinhos para abordar essa questão espiritual. O paciente não tem sofrimento ativo, eu vou oferecer uma escuta empática e reavaliar periodicamente. Eu não vou deixar de lado, porque pode ser que hoje ele não tenha um sofrimento importante, mas que na semana que vem ele esteja muito com sintomas relacionados a essa questão aí de sofrimento existencial. E se o paciente tiver sofrimento espiritual, eu começo a abordagem, né, de preferência com a equipe interdisciplinar. E a persistência do sofrimento, ou o paciente tem um sofrimento existencial que é considerado muito complexo, a equipe mínima de cuidado paliativo talvez tenha uma dificuldade maior, aí eu preciso lançar mão do consultor espiritual, eu preciso dessa avaliação que seria o ideal, né? Às vezes, tem situações que o próprio paciente pede para que o líder da sua igreja, né, da sua religião, se faça presente. Às vezes eles mesmos chamam, a família se organiza para vir, e isso às vezes é uma forma de minimizar um pouco dessa dor. A gente tem outras intervenções, a doutora Simone já trouxe também para a gente, como a terapia da dignidade, a psicoterapia, né, baseada no significado, que é a logoterapia de Viktor Frankl, que é muito reconhecida, né, quais são, tanto ela como a terapia da dignidade, são ferramentas que buscam fazer com que esse paciente encontre propósito, mesmo em meio à adversidade. Como é que a gente faz, né? E aí aqui já um pouquinho mais voltada para a questão da terapia mesmo, da psicoterapia. O ideal é que a gente tenha psicólogos com ferramentas para ajudar esse paciente a resgatar essa questão aí da dignidade. Mas, como eu disse ainda há pouco, às vezes esse start vem de qualquer um de nós, da equipe interdisciplinar. É quando a gente começa, a gente ouve, né, primeiro, e a gente tem que estar preparado, inclusive, para ouvir, né, para acolher, para que esse indivíduo consiga trazer para a gente toda a sua dor. A terapia de revisão de vida, né, que busca a reconciliação da história de vida, a resolução de conflitos, a questão do mindfulness, as intervenções mente-corpo e o apoio
espiritual estruturada. Também são ferramentas, são intervenções importantes aí aqui já para abordar, para lidar melhor com essa questão do sofrimento existencial. A terapia da dignidade, ela foi desenvolvida por Chochnov, que é um psicólogo que trouxe muito essa questão, né, de como resgatar o significado, preservar a identidade desse indivíduo. Muitos desses indivíduos, no momento de doença, no momento que a doença avança, eles começam a perder um pouco, né, da sua identidade. O que sou eu, o que é a doença, né? E aí aqui é importante que a gente lembre, né, que o paciente, até o fim da sua vida, ele vai continuar sendo um indivíduo com suas complexidades, né? Quantas vezes a gente não vê paciente que se olha no espelho e não se reconhece, né? Que a gente precisa tirar ali o espelho da frente, porque a questão até da imagem corporal, ele não tem, para ele é uma aversão, né? Ele se assusta, ele não quer se ver naquela... ele não era daquele jeito, mas muitas vezes isso acontece também com os sintomas, com a complexidade, né, relacionada até às questões de como lida com essas adversidades todas. Muitas vezes eles ficam um pouco em conflito, né? Eu não pensava dessa forma e agora eu penso dessa forma. Muitas vezes a equipe precisa intervir, até para que tire um pouquinho, né? Eles consigam conversar sobre outras coisas, outros aspectos que não sejam apenas a doença. Paciente internado por meses, muitas vezes ele está lá sendo confundido, né, com a própria doença. O eu dele virou, né, a doença tal. Então, isso a gente precisa também tomar cuidado para que a gente não potencialize isso, né? Nosso dever é minimizar, tirar um pouco disso. E fortalecer o legado que esse paciente vai deixar, né? Isso também é um dos aspectos que a terapia da dignidade acaba trabalhando. Então, algumas perguntas chaves é o que você gostaria que a sua família lembrasse, né, de você, como você gostaria de ser lembrado, do que você mais sente orgulho. A terapia centrada, a psicoterapia centrada no significado, né, que vem do Viktor Frankl. E aí ele diz alguns passo a passo. Primeiro é o reconhecer o sofrimento, né? Eu preciso reconhecer ali o que está limitando demais e esse paciente. E aí sim a gente consegue conversar sobre a questão da busca do sentido, a exploração das fontes de significado, né, na vida do indivíduo, reconhecer os valores, quais são as fontes criativas, quais são as experiências que esse indivíduo pode compartilhar, né, que fazem sentido para ele, e também as atitudes. E aí a gente tenta resgatar a questão do propósito e até da esperança, dentro do que é possível, né? Aqui a gente não está falando sobre devolver uma funcionalidade que esse paciente não vai mais ter, sobre reverter uma condição de saúde que a gente já sabe que é irreversível, mas é trabalhar outras questões, né? Quantos pacientes vocês veem em enfermaria e que estão lá com o seu crochê, né, tecendo crochê, pintando, fazendo, e aí a gente tem um trabalho belíssimo da terapia ocupacional que nos ajuda muito com isso, a resgatar, inclusive, valores, né? Esse paciente que muitas vezes está numa enfermaria 24 horas sem fazer e sem poder fazer nenhuma dessas e trabalhar as suas habilidades, muitas vezes eles começam a se sentir muito mais valorizados, né, e respeitados naquilo que eles conseguem fazer, que eles têm de habilidade. E o que mais importa, né? A gente tem, então, já para finalizar aqui a aula, a gente precisa levar em consideração quais são as prioridades do paciente. Esse paciente, ele tem, muitas vezes, ele tem um curto período de tempo, então a abordagem desse sofrimento existencial, muitas vezes, é para ajudar esse paciente a definir quais são as suas metas, quais são as suas prioridades, o que tem lá que não foi resolvido lá atrás e que, de repente, a gente pode até ajudá-lo a diminuir, a minimizar conflitos que são muito frequentes nessa fase, seja conflito com familiar, irmão que é afastado, filho que ele não
tem falado há muito tempo, pendências, né? Isso tudo, a abordagem do sofrimento espiritual, do sofrimento existencial acaba facilitando. A questão do significado, encontrar um sentido para a jornada percorrida. Porque aquele último ele não acertou, né? Encontrar um sentido para a jornada percorrida. E o paradigma, que é oferecer mais significado ao tempo que resta, mesmo quando a gente sabe que esse tempo muitas vezes é limitado. E alguns aspectos bioéticos que a gente consegue também entrelaçar, né? Quando a gente fala de pacientes em cuidados paliativos, a gente também não tem como dissociar muito dessa questão bioética. A gente, quando consegue entender quem que esse indivíduo é, na sua complexidade toda, né, multidimensional, e respeitar, inclusive, quem é que ele é, quais são as suas prioridades, o que ele deseja, o que é valor para ele, a gente está respeitando a sua autonomia. A gente tem ainda uma base da bioética principialista, que fala muito, né, da gente não prejudicar o paciente, da gente não causar o mal. Então, eu vou dentro do contexto da espiritualidade, como a doutora Simone também abordou, eu vou evitar o proselitismo, eu vou evitar impor as minhas crenças pessoais naquilo que é do outro, o que é do indivíduo, o que é do paciente, eu preciso entender e eu preciso respeitar. A gente fala muito sobre, tem um conceito que também é do Chochinov, que fala sobre a terapia da dignidade, que fala sobre a necessidade que os profissionais de saúde têm de trabalhar, desenvolver a humildade cultural. Eu vou conversar com pacientes com diferentes crenças, com diferentes valores, e isso pode impactar na tomada de decisão relacionadas aos seus tratamentos. Eu não posso impor as minhas crenças culturais nessa tomada de decisão sem ouvir o que esse paciente traz, quem que esse paciente é. E assim, causando também, respeitando não causando mal, eu também ajudo no princípio da beneficência, né? Eu vou promover o bem-estar integral, o alívio do sofrimento existencial. Então, eu vou aqui indicar terapias que sejam adequadas, né, a esse contexto. O princípio da justiça, eu vou garantir o acesso equitativo ao suporte espiritual, independente da religião ou status. Isso é muito importante, né? A questão da dignidade, reconhecer o valor intrínseco e inalienável de cada pessoa humana. E aí sim se eu conseguir respeitar todos esses princípios, eu estou oferecendo um cuidado justo e centrado. O paciente permanece, né, no controle aí da sua narrativa, de seus valores de vida. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui duas ferramentas. Uma parte delas eu tirei dessa aula, eu tirei de um e-book de espiritualidade em saúde da pessoa idosa. É um e-book da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que traz alguns desses conceitos, a anamnese espiritual, a questão das intervenções, como é que a gente consegue abordar isso de uma forma bem prática e bem básica. Esse e-book vocês conseguem ter acesso pelo site da SBGG, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E agora também, mais recentemente, foi desenvolvido um baralho, né, que é um conjunto de cartas para facilitar a discussão desse tema que é tão sensível, né? É um recurso que traz aí de uma forma, uma metodologia mais lúdica, para que a gente possa intervir. Esse baralho, ele não é para uma avaliação, para uma anamnese espiritual inicial. O ideal é que a gente já tenha feito essa triagem, e se esse paciente tiver uma dificuldade de expressão, uma dificuldade de conversar sobre que valores são importantes para ele, relacionados ao ecossistema, né, à natureza, ao ambiente, à comunidade onde ele vive, relacionadas às questões emocionais. Tem uma categoria que é sobre as situações limítrofes, né, aquilo que é inegociável para ele, aquilo do qual ele tem, a partir do qual ele vai ter muito medo, que ele não gostaria de experienciar.
e as questões da religião, da religiosidade. Então, é um baralho que tem 4 categorias, cada categoria 10 cartas, então o baralho vem com as 40 cartas, toda a caixa de baralho tem essas 4 categorias, para que a gente possa conversar de uma forma mais lúdica, seja com o paciente, uma ferramenta que é voltada para o paciente, mas eu digo que antes da gente conversar sobre isso com o paciente, a gente precisa também trabalhar, nós, enquanto profissionais de saúde, a nossa espiritualidade. Então, o ideal é que a gente consiga também fazer isso de uma forma bem prática, para se conhecer melhor, para que possa oferecer aí essa abordagem aos pacientes. Eu acho que é isso. Muito obrigada.